Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, a gente grava aqui no Instagram, no YouTube, simultaneamente. E depois, essa gravação, esse áudio vai lá para o podcast, lá no iTunes, lá no Spotify, onde quer que você tenha essa plataforma do podcast, para que você possa ouvir essas informações posteriormente. E lá tem essa facilidade de você poder baixar, que é diferente do YouTube, é diferente do Instagram, que você às vezes não pode baixar automaticamente a informação para ouvir offline. Então no Spotify você pode baixar o áudio e ouvir posteriormente a essas informações e poder aí agregar conhecimento nos estudos da origem emocional dos sintomas. Aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, quem fala aí do outro lado? Maísa. Então, nós aqui viemos em busca de auxiliar profissionais da área da saúde a terem um entendimento sobre a origem emocional dos sintomas e irem a fundo nessa compreensão e possibilitar com que tenha resultados cada vez mais eficientes nos seus atendimentos, auxiliando o seu paciente, auxiliando a quem vem te procurar para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor também. E hoje, especificamente, nós vamos falar de um assunto que é muito presente no campo das mulheres, né? Quando as mulheres vêm no atendimento e tem muitos pacientes que quando a gente vai fazer a avaliação, a gente ouve eles reclamarem que fizeram cirurgia disso ou estão passando por isso em alguns momentos, isso causa algum desconforto, causa algumas alterações, que é o que, Maísa? O que nós vamos falar hoje? Sobre o mioma. Então nós vamos comentar então sobre as relações do mioma, as suas causas, origens emocionais, para que você possa também compreender e poder ajudar o seu paciente, ou a sua paciente mais especificamente, que vem com esses sintomas, às vezes de sangramentos intensos, que vem com as suas alterações de cólicas menstruais, que podem estar vindo devido a esse estado conflitivo, a essa alteração, tá bom? Vamos colocar o tema aqui. E agora, qual que eu escolho? Dani Lívia. E agora o sorteio, hein? Ó, da origem dos miomas nos pacientes, né? O tema da live de hoje. Agora, alguma de vocês dá uma ajuda para Maísa lá. Coloca o tema na Maísa lá para que ela possa compartilhar também, né? Então, no Instagram da Maísa, né, Maísa? Senão vai ficar ali assim, teus seguidores vão entrar ali e não vão saber o que você está falando. Mandamos juntas o tema. É isso aí. Então, ouvindo bem, como é que está para vocês? Que algumas às vezes reclamam que está baixo o som. Vamos falando aí só para a gente continuar a essas informações para ver se está tudo ok aí com a transmissão de hoje para vocês. Olá, Cláudia, Dayana, Dani, Lívia. Ok? Então, beleza. Então, quando nós vamos buscar o entendimento sobre o mioma, nós primeiro temos que saber o que é o miométrio, né? O miométrio é esse tecido que, vamos colocar bem certinho, é a camada média uterina composta por células de musculatura lisa. Então, o que é musculatura lisa? Musculatura lisa é aquela que reveste os órgãos e possibilitam o funcionamento, mais o processo contrátil, né? Nós temos os músculos estriados, que são controlados. Então, se eu quero, como um italiano, né, um descendente italiano, falar, erguer as mãos aqui, invadir o espaço da Maísa. Então, como eu quero movimentar, a minha musculatura estriada é voluntária. Então, eu estou idealizando erguer meu braço e movimentar, né? Então, quando eu quero exercer esse movimento, eu tenho uma intenção. Agora, a musculatura lisa, ela tem um controle involuntário, ou seja, o nosso sistema autônomo, ele manda estímulo para que exerça um funcionamento adequado. Por exemplo, a musculatura do coração, ela vai estar contraindo para que eu bombeie todo o sangue. A minha musculatura dos vasos sanguíneos vai contrair para que transporte o sangue. A musculatura do intestino vai contrair para que eu transporte as fezes embora. Então essa musculatura lisa, principalmente intestino,
parte de vasos, toda a parte digestiva, ela vai ter essa funcionalidade para que possa progredir o bocado, né? De uma certa forma, é o bocado que está ali, ou o bocado de alimento, ou o bocado de sujeira, né? Que é o intestino, aquilo que eu quero evacuar, ou o bocado de sangue, com oxigênio ou com as substâncias que eu quero eliminar. Então todo esse bocado que eu quero eliminar ou que eu quero trazer para perto de mim estão ali sendo transportados por essa musculatura lisa através das suas contrações, né? Que é essa forma da gente se manter vivo sem pensar, né, Ivan? Então toda a parte involuntária ou que é autônoma do nosso corpo, né, que está ali funcionando sem eu ter que pensar quantas vezes eu tenho que bater meu coração, quantas vezes eu tenho que estimular a minha respiração, meus vasos contraírem, toda essa minha musculatura digestiva, por exemplo, levar todo esse meu alimento enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou falando, para viver sem me preocupar com essa musculatura. Essa é a responsabilidade dela, né? Fazer o trabalho sem que a gente pense. Então, se há um funcionamento adequado, meu intestino vai funcionar todo dia, as minhas artérias vão levar o sangue para os lugares, para cada uma das células, para cada um dos capilares, que eu vou ter o funcionamento adequado do meu organismo. Mas se eu entro em uma disfunção, seja por uma toxina, seja por um processo de trauma físico, uma cirurgia, eu posso ter uma aderência que a musculatura não vai ter a funcionalidade da maneira adequada. Então eu vou ter uma trava na mobilidade devido a um processo físico, traumático ou cirúrgico. Então eu vou ter uma aderência naquele processo, ou naquela região específica. Ou eu posso ter uma intoxicação que pode levar a uma alteração e promover uma disfunção na funcionalidade daquela musculatura lisa também. E eu posso ter uma situação emocional que vai gerar automaticamente uma alteração naquela região. Por quê? Porque o nosso corpo ele funciona utilizando da sua função de forma real, de como nós falamos de pegar o bocado e levar para dentro, né? Pegar o alimento, levar para dentro e eliminar aquilo que não é mais necessário. Mas se essa funcionalidade não está sendo exercida de forma adequada, aí haverá uma disfunção. Mas por que há uma disfunção? A disfunção significa que não está funcionando da maneira adequada. Se ele não está funcionando da maneira adequada, é porque há uma alteração perceptiva de que algo está acontecendo que não é da forma que deveria ser. Então, por exemplo, se nós pegarmos a parte do intestino, que tem o peristaltismo, no contexto de eliminar, evacuar as fezes. Se eu estou vivendo uma situação emocional de não conseguir evacuar simbolicamente uma situação emocional, ou seja, eu não consigo eliminar uma sujeira que me fizeram, eu não consigo perdoar algo que me fizeram, eu não consigo deixar para lá, eu não estou conseguindo progredir aquela situação e tirar aquilo da minha cabeça, eu não estou conseguindo fazer com que aquilo saia, que aquela situação profissional mude, que a situação do meu trabalho modifique, eu vou ter uma alteração com relação ao peristaltismo, porque o meu corpo vai funcionar como minha mente está pensando. Exatamente. E se eu não posso eliminar, o nosso corpo entende que ele está em disfunção pelo fato de que aquilo que ele veio para fazer, o que aquele órgão precisa fazer para que tudo esteja em ótimo funcionamento, não está dando certo por algum motivo. E quando a gente não acha alguma dificuldade física, alguma dificuldade da alimentação, que também vai interferir em tudo isso, como o Iva falou, a gente vai olhar qual é a emoção, qual é a situação que está trazendo esse sintoma, essa falta de funcionalidade. Aonde é que travou algo, onde é que bloqueou algo, para que agora eu não possa eliminar tudo isso. Da mesma forma, a gente olha para os outros órgãos e cada um com a sua função determinada. Então nós falamos de outros tecidos para vocês visualizarem a informação de como que é esse processo, mas claro que o miométrio também tem uma funcionalidade. Então o miométrio é aquele que vai revestir o útero, a musculatura lisa do útero, que ela também vai ter uma função. Então qual é a função? Se ela contrai, ela vai ter uma função. Então ela não vai contrair só para provocar cólica, né, Marisa? Exatamente. Né? Então não vai ter só essa função de provocar dor ali no período menstrual. Essa contração
ela vai ter uma funcionalidade. Então, se eu tenho um músculo e ele fica forte, é para que eu consiga erguer mais peso, né? Então, se eu vou fazer musculação, eu vou deixar o músculo mais forte para que eu seja mais capaz de erguer um outro peso. Então, essa é a função da musculatura, é ser mais capaz e mais eficiente da próxima vez. Então, se eu não me sentir eficiente de erguer um saco, sei lá, um saco de 50 quilos, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir impotente, eu não vou conseguir, não me frustrei porque eu não fui capaz o suficiente como aquela outra pessoa que ergue tão facilmente aquele saco. Então eu vou me sentir incapaz de exercer aquela função. Então meu cérebro entende, se não foi capaz, vamos entrar num processo de quebra de fibras, inflamação e produção de mais tecido para que tenha mais músculo, para que eu seja mais capaz da próxima vez. Então, essa é a função em geral, tanto da musculatura estriada quanto da musculatura lisa. E se nós pensarmos no miométrio, por que ele vai ter então uma produção maior de tecido, que é chamado de mioma, né? Então nós vamos ter uma necessidade. Para que serve o miométrio? Vamos lá. Vamos ver quem está antenado aí sobre a origem emocional dos sintomas. Para que serve? Qual é a função do miométrio? Escreve aí para a gente saber se vocês estão ligados aí aonde fica o miométrio e qual que é a funcionalidade dele. Prova agora, pleno 5, quinta-feira, 7 horas da manhã, prova aqui para todo mundo ver se está antenado sobre as informações. Então o miométrio, lembrando, fica lá no útero, né? A musculatura lisa de revestimento do útero. E para que o útero serve? O endométrio do útero serve para uma função e a parte da musculatura serve para outra função. Então qual que é aí? Vamos ver se tem alguém acordado já que esteja capaz aí de responder as funções do útero. Eu acho que tem um delay aí, porque o pessoal não está conseguindo escrever, mas acho que deu um delay ou a mini esquizofrenia, que o pessoal está travado aí, parece que não está nem mexendo aí as respostas, não sei o que está acontecendo. Opa. Para segurar o óvulo, o Rui colocou. Quem mais? Dole 1, Dole 2, Dole 3. Então, para que serve, gente, o miométrio? Conta aí para nós, para a gente entender. Contrações do parto, segurar. Exato, Clarissa. Então, o miométrio ele vai ter essa função mesmo de contrações. E para que ele vai contrair? Ele vai contrair para o quê? Vamos ver, segurar o feto, a Ellen aí. Segurar o feto. Então, quando eu estou, ou a mulher está, melhor dizendo, né, grávida, ela vai ter uma musculatura que tem que ser forte. Então, nos primeiros 3 meses de gestação, essa musculatura ela tem que ficar mais forte para ela ser capaz de aguentar o feto, segurar o feto durante a gestação toda. Então há uma necessidade de ter uma força muscular capaz de segurar o feto. No dia a dia não tem essa necessidade. Então o miométrio ele pode estar normal, sem nada de crescimento, sem nada de alterações, para se manter normal, porque não tem nenhum peso fazendo com que ele se torne forte para segurar um feto. Mas, durante uma gestação, o miométrio ele vai ter que crescer naturalmente para que ele possa suportar o peso do bebê durante toda a gestação. Tanto é que alterações em miométrio são uma das causas dos abortos espontâneos. Porque se o miométrio não é capaz o suficiente, se não é forte o suficiente, ele não vai dar conta de segurar, assim como o esfíncter do colo do útero.
Se ele não está forte o suficiente, não vai conseguir manter a gestação até o final. Então essa é uma das funções da região do miométrio, que é se tornar mais forte durante a gestação para manter o feto sendo segurado, sendo protegido lá dentro até o final da gestação. Isso aí. E a segunda função? E a segunda função, tem mais função então? A segunda função é de expulsar o feto na hora do parto. Então, se eu tenho que segurar durante toda a gestação, lembra que, não sei se você lembra, se você sabe, você que já teve partos aí, mas existem as contrações de treinamento antes do parto. Então, durante os meses antes do parto, a mulher vai sentir algumas contrações no miométrio, como vai tensionar, para treinar o miométrio para expulsar o feto na hora do parto. Então, esses treinamentos, eles acontecem como a musculação que a gente faz. Então, automaticamente, o corpo ele começa a entrar em funcionalidade para estimular essas contrações, para ter um treinamento muscular para aquele momento que é o ápice, que é o parto normal. Então, perante a isso, da mesma forma que a musculatura lisa da parte digestiva, ela funciona para trazer o alimento para dentro de mim e segurar ele, ela funciona também para eliminar, porque quando eu tenho uma diarreia, eu também tenho uma função de eliminar. Então a musculatura lisa contrai rapidamente para eliminar as fezes. E no parto ou na gestação é a mesma coisa. Eu tenho uma contração para segurar o feto e mantê-lo dentro de mim, e tenho a contração na hora do parto para ser eficiente para a expulsão. Da mesma forma, se a musculatura não está eficiente, o parto não vai acontecer, né? Então essa expulsão do feto não vai ser de forma adequada. Então por isso que é interessante, se uma mulher pensa em engravidar, trabalhar sobre essa musculatura para ver se tem uma disfunção, principalmente se apresenta sintomas, porque assim ela pode então estar preparada para que todo o processo ou da gestação, de manutenção do feto, como de expulsão na hora do parto normal, possa ser eficiente. E quando a gente olha para o momento ali da gestação, que seria a primeira função, né, segurar o feto, se a gente tem as fases ali do treinamento, do momento em que ele deve crescer, porque ele estava sem nenhuma alteração, sem uma gravidez, os primeiros 3 meses já são aqueles meses que a gente tem aqueles cuidados, que todo mundo já olha para tem que ter cuidado, ou o aborto espontâneo poderia acontecer até o 3º mês, e agora a gente consegue entender que o corpo ele vai funcionando de acordo com o que você vai precisando, e tudo vai acontecendo de uma forma mais certa para o corpo naquele momento, né? Aqueles 3 primeiros meses, que seria o primeiro impacto do útero grávido, né? Precisando ali se fortalecer, crescer da forma que ele precisaria. Talvez se ele tiver uma disfunção prévia já, ali naquele momento já ele poderia não conseguir mais manter aquela gestação. Ou passando e eu não tendo forças, eu tendo uma dificuldade de manter até o final a gestação, por algum motivo do útero que a gente olha, poderia ter olhado no exame, o médico constata que existe algum tipo de fraqueza, algum tipo de disfunção, vai mantendo aquela gestação, talvez a gente olhando para aquele problema, tendo mais algum ponto negativo naquele músculo. Então a gente precisa olhar para tudo aquilo que está acontecendo e aquilo que eu já trouxe para a gestação, ou antes mesmo de uma gestação, né? Qual é o motivo daquele músculo ou estar fraco, não estar conseguindo ter essa função, ou gerar muitas células, um aumento excessivo, de uma forma a produzir um tumorzinho, produzir um nódulo, que não seria daquele tecido em estado normal. Então, quando nós pensamos assim, antes eu falei, é interessante tratar a parte do miométrio para deixar ele pronto para o momento do parto, no momento da gestação. O tratar significa olhar para os conflitos que puderam deixar uma disfunção naquele local. Então a gente só pode trabalhar em cima dele olhando para algo que possa ter uma disfunção ou gerar uma disfunção.
quais são os principais sintomas que podemos pensar que há uma alteração em miométrio? Um deles é as cólicas menstruais, que é aquela dor mais central, realmente ali na região de útero, porque ele vai promover um espasmo em algum momento, principalmente ali talvez nesses períodos menstruais, porque atribui a um conflito vivido anteriormente. Também tem os sangramentos intensos, que são devido geralmente por uma alteração, um mioma mais próximo ao endométrio. Então, um mioma que fica mais próximo ao endométrio pode, então, ser uma das causas do sangramento, as chamadas hemorragias que podem aparecer em algumas mulheres. Então, a gente tem esses sinais já como uma das formas. Ou em um exame. Se uma mulher vai fazer um exame, um ultrassom, vai aparecer um mioma, a gente sabe que no diagnóstico, vou perguntar para essa mulher se ela tem uma alteração. E ela vai falar, então você tem alguma alteração ginecológica? Ah, eu tenho mioma. Ah, então eu sei que existe algo a ser olhado, principalmente se essa mulher tem a intenção de trabalhar com, ou estar grávida, ou de ter um filho, ou de ter um parto normal, para que seja da melhor maneira possível esse momento. Então, através desses sintomas que a gente vai perceber essas alterações e que tenha uma disfunção. Agora, se você trabalha com alguma técnica, como a Dani com a radiestesia, ou a Maísa com a microfisioterapia, que há a possibilidade de encontrar no mapeamento o órgão específico que está em disfunção, aí é claro que você pode encontrar esse órgão em alguma cascata lesional ou um grupo de alterações, em algum conflito, e assim então trabalhar ele, por mais que a mulher às vezes não aparente um sintoma, mas você sabe que há uma disfunção naquele local. Até porque na fase ativa desse momento do mioma ele pode ser assintomático, né? Se ele tiver esses sintomas da cólica, às vezes a pessoa vai buscar por isso e vai descobrir um mioma que talvez já estaria ali há algum tempo. Então, dentro das terapias onde a gente encontra sem a presença do sintoma, a gente pode tratar mesmo sem a pessoa saber que tem. Isso mesmo. Então, agora nós falamos da função, nós falamos dos sintomas, mas que conflito que pode gerar essa alteração, Maísa? Então, quando nós vamos falar dessa representação, nós precisamos saber a função, porque a função está diretamente vinculada à disfunção. Então, se aquela função não foi exercida da maneira adequada, vai se promover uma disfunção naquele local. Ó, a Daiane já estava escrevendo e eu já estava falando, Daiane, eu vou falar, calma aí, vamos com calma. Então, nesse sentido, se a função primária do útero é segurar o feto até o final da gestação, quando vai acontecer uma disfunção? Quando eu não conseguir exercer a função correta, quando houve em algum momento uma situação onde não teve essa proteção do feto, onde eu posso ter perdido um bebê, onde o aborto pode ter acontecido espontaneamente ou até provocado, quando eu não consegui levar essa gestação até o final, quando realmente eu não tive capacidades, condições de levar isso com segurança ou com a capacidade do meu miométrio foi ali equivocada, não consegui, eu preciso ter uma reparação para uma próxima vez estar mais forte e conseguir promover essa função corretamente até o fim. Perfeito. Então, quando eu tenho uma percepção de que eu me senti incapaz de levar a gestação até o final, eu entro numa fragilidade. Lembra que eu falei que a função de aumento de células durante os 3 primeiros meses de gestação é para ser mais capaz de segurar a gestação até o final, né? Se isso é colocado como um objetivo daquela região da musculatura lisa do útero, quando eu não consigo, o cérebro vai entender, não conseguiu. Então vamos aumentar essa capacidade, promovendo mais músculo para aquele local, para que ele seja mais capaz da próxima vez. E isso tende a deixar um resquício. Não é aquele processo assim, agora corrigiu, saiu e agora eliminou aquele mioma. Não,
o mioma ele vai ficar como uma tentativa do músculo ser mais forte para uma próxima vez. E aí, se eu fico revivendo essa situação continuamente, vai tender o mioma a ir crescendo. Ou se esse impacto para essa pessoa foi muito intenso, a tendência do mioma ser algo bem maior. Então, quanto maior a intensidade do estresse, ou quanto mais tempo eu perduro, ou quanto mais vezes eu reativo esse estresse, maior vai ser esse mioma. Então, nesse sentido, se a mulher, como a Maísa falou, viveu uma situação de eu estava com o bebê ali comigo, mas tive um sangramento e perdi aquele bebê, então eu posso sentir que eu não fui eficiente e capaz de reter essa gestação até o final. E aí eu vou gerar automaticamente, né? A mulher tem o desejo que aquela musculatura fique forte, não é consciente. De forma inconsciente, perante essa percepção específica, a mulher pode desencadear, pode, tá? Então não é porque eu tive o aborto que vou necessariamente ter um mioma, não. Depende como você percebeu. Se eu percebi como uma perda, eu vou ter um cisto no ovário. Se eu percebi com uma sensação de raiva, às vezes eu posso ter uma alteração digestiva. Então, como eu percebi que vai gerar uma disfunção? Se eu me autoculpei, eu me critiquei porque eu não fui capaz de levar a gestação até o final, aí é uma grande possibilidade ou da musculatura lisa do útero, a musculatura lisa do colo do útero entrarem em fragilidade por essa sensação de incapacidade. Sabe me veio um exemplo na cabeça, aquela situação em que aquela gestante ali no início talvez é muito cuidada, muita gente está lá falando, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode lavar, você não pode secar, você não pode fazer esforço. E acontece dessa mãezinha perder o bebê ali, ter um aborto espontâneo, ela pode gerar que ela fez o esforço que já tinha me dito que não era para mim fazer. Então eu não fui capaz de segurar, eu não tive o cuidado, eu não consegui, eu não tive realmente forças, porque se eu fiz algo além daquilo, eu não estava preparada para aquele esforço que eu fui realizar. Então eu posso deixar essa marca para que após eu perder o bebê e já fazer uma tentativa, ou daqui a anos tentar engravidar, eu já tenho que estar pronta, né? Então ali, naquele momento, o corpo tenta colocar mais força naquela tua musculatura. E lembrando que se às vezes a perda foi percebida, aquele aborto foi percebido por um sangramento, sem eu saber que eu tenho essa marca, esse registro de trauma, toda vez que eu posso menstruar e ver aquele sangue saindo, eu posso reativar, entrar no trilho do conflito e aumentar um pouquinho mais aquela questão para o meu inconsciente, mesmo sem eu saber que existe um trauma, mesmo sem eu saber que existe um mioma, às vezes pequenininho, e que até ele gerar um sintoma ou até observar no exame, ele já está grande, pelo fato de todas as vezes eu estar olhando aquele sangramento e meu corpo olhar aquilo como aconteceu de novo, mesmo que não fosse ali o momento do aborto. Mas o nosso inconsciente tem trilhos que ele entra para que realmente eu pense de novo, lembre de novo naquela situação que foi frustrante. Perfeito. Sim, então há o engrossamento da musculatura na fase ativa de estresse, então há uma proliferação tecidual em fase ativa quando eu vivo o conflito, para que eu possa ser mais forte da próxima vez e conseguir segurar esse feto. A adenomiose já não é um contexto do miométrio, mas sim um tecido endométrio dentro do miométrio. Então nós iríamos olhar um outro conflito que é da parte endométrio, tá? Do endométrio do útero. Então seria um outro contexto específico, ok? Mas poderia ter uma conjunção, né? Se a gente pensar em conjunções de conflitos, se o endométrio está dentro, por qual que é a necessidade do endométrio estar dentro do miométrio? Talvez sim, para que tenha uma região dentro do músculo, para que dentro do músculo seja mais capaz de promover uma fecundação e ter uma gestação até o final. Então talvez tenha uma conjunção no processo conflitivo, somente eu teria que olhar para a paciente. Eu nunca atendi uma paciente para dar um exemplo, por exemplo, sobre isso, mas é possível talvez ter uma conjunção nesse processo. E aí aqui a Clarissa pergunta assim: o mioma não é uma condição única de quem teve gestação, Maísa.
Então, mulheres que nunca engravidaram apresentam mioma também. Por que você dá exemplo só de grávida ali? Pois é. Tá louco. Calma, Clarissa, calma, sem pressa. Vamos na lentidão aí, vai devagar que a gente vai falar todos os exemplos sim, tá? Quando nós vamos falar sobre essa incapacidade de levar uma gestação até o final, é uma das bases, uma das primeiras bases do processo. Agora sim, se eu me sinto incapaz de levar a gestação até o final, o útero ele também é conotado como nosso ninho. Como o ninho onde que é a primeira casa minha, o primeiro lugar onde que eu me estabeleço. Tá? E a gente tem que lembrar sempre que tem algo no transgeracional que possa trazer uma fragilidade para essa mulher. Então vamos pensar que minha avó, se eu fosse mulher, então minha avó, então, a mulher da minha paciente, né? A mãe da minha paciente teve uma perda de um filho antes dela. E ela sentiu uma incapacidade de levar a gestação até o final, de proteger o feto para evitar perder durante a gestação. E isso faz com que, quando ela engravida de novo da minha paciente, ela entra numa situação de medo de não ser capaz de novo de levar a gestação até o final. Principalmente se tem algum sangramentozinho, se tem uma cólicazinha, se tem alguma situação no exame de ultrassom que pode aparecer e aí eu ficar preocupada. Então eu vou reativar aquela percepção. E como minha paciente está dentro da mãe, está recebendo essa percepção conflitiva. Então aquela minha paciente, ela recebeu um contexto transgeracional de medo iminente de não ser capaz de proteger os meus, né? E levar a gestação até o final. Por isso, uma mulher que mesmo nunca teve filhos, mas que recebeu a informação de que ela tem que ser capaz de proteger os dela, ela pode simbolicamente transferir o contexto para que dentro da minha infância eu tenho que proteger minha mãe, na minha infância eu tenho que proteger minha irmã, que é mais nova, eu tenho que proteger os meus primos, eu tenho que proteger minha avó. E quando eu me sinto incapaz de exercer a função de proteção, é possível que gere uma alteração com relação ao miométrio também, por associação simbólica ao que foi vivido de forma real na história da família. Pode ter sido a mãe, pode ter sido a avó que trouxe a informação, mas pode ter trazido algo no transgeracional que foi a função real de incapacidade em levar a gestação até o final, que eu não pude proteger aquele feto que ele veio morrer, que faz com que essa pessoa, quando ela venha a nascer, ela receba um mandato, uma intenção, uma função de protetora, que muitas vezes é um terapeuta, né? Que quer sempre proteger. Se eu pudesse colocar dentro do útero de novo meus filhos, né? Tem muitas mães que falam assim, se eu pudesse colocar de volta dentro de mim, eu poderia proteger. Então ele tem um contexto simbólico de que eu quero colocar todo mundo dentro de casa. Se meu irmão não saísse de casa, não teria acontecido o acidente. Se não fosse embora, tal coisa não teria acontecido. Mas eu quero proteger os meus, estar muitas vezes no controle da situação, porque enquanto eu fecho a casa, ninguém sofre perigos. Faz sentido para você? Está dando para entender essa relação, Clarissa? Deu para entender essa possibilidade, né? A gente não vai falar todas as possibilidades do mundo, mas é algumas possibilidades para você observar. E quando a gente observa, às vezes uma mulher diz assim, nossa, todas as mulheres da minha família têm mioma, ou as minhas irmãs têm, minha mãe teve e eu tenho. Aí a gente pode olhar que às vezes mesmo sem ter tido uma perda gestacional, sem ela ter tido aquele conflito, o fato dela trazer nessa herança, né, aquele pacotinho que ela recebeu como um cuidado. Existe esse problema e você pode passar por ele. Então o corpo já começa a produzir todas as células para que se um dia eu precisar fazer essa proteção, que seja da gestação ou esse aconchego, até essa força de manter as pessoas mais próximas de mim, eu já estou preparada. Porque nesse contexto simbólico, né, Ivan, às vezes a mãe pode sentir quando os filhos, já com os filhos, mas com os filhos indo para trabalhar fora, alguém que realmente só observa, alguém que quer cuidar perto, alguém que não teve mesmo filho, uma irmã mais velha que vê o
o filho, o irmão mais novo indo para a escola, antes era eu que cuidava, agora vai para a escola. Então, todos esses contextos, a gente tem que ver a percepção do paciente, porque às vezes não é aquilo que está ali bem na cara, o contexto do conflito de não poder segurar uma gestação até o final. Mas quando a gente olha para esses contextos, ou que já tem outras pessoas na família, que alguém já trouxe essa herança, ou que aquilo que você vive é tão simbólico, tão próximo do contexto real, que você vai olhar para outra situação do paciente, não geralmente para a gestação, para o problema que realmente ela teve no útero em si, né? E a mulher também pode ter esse processo por associação. Por exemplo, como às vezes é uma avó que já está com 60 anos de idade, 70 anos de idade, e a filha ou a neta teve um aborto. Então eu posso me linkar àquilo que a minha filha ou a minha neta viveu e ativar em mim essa frustração de incapacidade daquela gestação ter ido até o final, e por associação ou empatia, digamos assim, por associação àquela pessoa, eu promover uma proliferação tecidual perante aquele processo conflitivo. Então é possível acontecer esse processo, mas principalmente se já tem talvez alguma coisa já no sentido do transgeracional nessa relação, né? Então essa relação de proteção, levar a gestação até o final, pode ser tanto da pessoa quanto pode vir no processo do transgeracional. E aí, minha mãe não teve mioma, mas alimentou um medo extremo quando grávida de mim. Hoje, em 42 anos, não tive filhos, mas tenho adenomiose profunda e estou tratando para fazer uma fertilização, pois não consigo engravidar. Então, a possibilidade pode ser essa relação, mas pode ter outras conjunções juntas. Alguém me perguntou, aliás, faz um vídeo sobre cistos no ovário. Já tem, tá? Já tem vídeo, vai lá no canal do YouTube, procura lá cistos no ovário, Ivan Bonaldo, que você acha na playlist podcast, tem lá o vídeo sobre mioma. Tem mioma, cisto, né? Tem o pessoal com 53 anos que teve mioma depois que a filha foi morar sozinha e teve um relacionamento abusivo. Pode ser? Pode ser. Principalmente nesse sentido, mas em geral eu olharia para algo transgeracional que essa mulher viveu, onde ela já teve um conflito vindo de proteção, de incapacidade em proteger, se a mãe dela teve um aborto e viveu essa sensação de sofrimento, de frustração, e aí quando essa mulher, aos 50 anos de idade, agora subiu ali a data, aos 50 anos de idade, a filha foi morar com um parceiro e teve um relacionamento abusivo, é como se eu me sentisse incapaz de trazer minha filha de volta para mim, assegurar minha filha aqui em casa, aqui no útero, para que ela não sofra. É sempre esse sentido de proteção. Geralmente há um conflito real anterior no transgeracional de realmente ter havido um aborto espontâneo ou induzido, ou uma incapacidade em proteger. E aí quando essa mulher vive esse processo de maneira simbólica, né? A filha não está dentro do útero que eu quero proteger, mas eu sinto a casa como útero, né? Então eu quero trazer essa filha de volta para mim, eu quero proteger, porque se ela estivesse aqui em casa, ela não teria sofrido esse relacionamento abusivo, então pode deixar então uma fragilidade com relação a essa parte do miométrio, tá? Agora, ponto 2, né? Lembrando que a adenomiose tem a ver com endométrio, então conflitos onde a figura masculina vista como uma forma errada, ou um conflito com os meus descendentes, então o homem que age de forma injusta, errada, fora das normas, ou os descendentes meus que estão promovendo uma atitude errada, ou que não estão tomando o caminho que eu encaro como correto, pode trazer uma alteração em endométrio e talvez possa ter uma associação com o miométrio. Talvez ele teria que verificar, como eu falei, tá? Agora nós temos o segundo ponto. Nós falamos do primeiro ponto, que é a incapacidade de reter a gestação até o final, ou incapacidade de proteger aquele feto, ou proteger os meus, mas eu falei que a segunda função do útero era expulsar o feto de dentro do útero na hora do parto. Então, expulsar parece uma fala meio forte, mas é a função que chegou o momento, deu 9 meses, deu 10 meses, é a hora de
expulsar, sair daquele feto. Então, há uma necessidade de eliminar aquele feto de dentro do útero, porque chegou a hora de ele sair. Então, vai promover contrações para sair. Então, quando que posso ter uma alteração em miométrio com relação a essa incapacidade? Vocês já tentaram imaginar? O que tu acha, Luiz? Por que eu poderia ter incapacidade de expulsar? Realmente uma mulher que não conseguiu ter um parto normal, por exemplo, né? Um conflito de alguém que não conseguiu por falta de contração, não teve dilatação, o médico está dizendo, não, você não tem contrações suficientes, temos que fazer a cesárea, ou aquela... No transgeracional poderia vir a história de uma mãe que já fala para aquela filha, olha, eu acho que você é muito pequena, você não vai ter parto, você não vai conseguir. Então a incapacidade de eu fazer isso com o meu corpo, né, o miométrio não consegue jogar ele para fora, eu já posso entrar nesse conflito, nessa percepção de que eu não vou ser capaz, ou porque alguém já não foi capaz, ou porque eu em outra gestação eu já não fui capaz de colocar o bebê para fora com a força do meu miométrio. Perfeito. Eu só vou dar um adendo antes que suba a pergunta e eu esqueça ali. O mioma vem para lembrar os conflitos vividos ou para a proteção da pessoa? Sempre um sintoma vem com a intenção biológica de proteger a pessoa, né? Para que eu seja mais capaz da próxima vez. Então, ele não é um sinal assim de lembrança, ele auxilia eu entender o que está acontecendo, porque se eu entendo a origem emocional do sintoma, eu sei que esse sintoma vem por causa disso, aquele outro sintoma vem por causa daquele outro. Então, eu consigo entender essa informação. Agora, a função biológica dos sintomas é tentar, através do que ele reconhece, a melhor maneira de proteção. Então, assim, o miométrio ele vai ser proliferado para aumentar a capacidade daquilo que não foi capaz anteriormente. Então, se eu não fui capaz de segurar um feto, eu vou aumentar a musculatura para ser mais capaz da próxima vez. Se eu não fui capaz de expulsar o feto, como diz a Maísa, então se na hora do parto, a mulher, a avó da minha paciente, morreu no parto, ele trouxe uma crença que ela morreu porque ela não foi capaz de expulsar o feto. Ou ela passou por um risco de vida, desmaiou, passou por uma situação, teve parada cardíaca, foi para UTI, teve uma série de problemas devido à incapacidade de expulsar o feto. Isso vai trazer tanto um medo para as mulheres, que parto é perigo de morte, por isso que tantas mulheres têm medo do parto normal, porque há um contexto de crença no inconsciente que remete que parto é perigoso, parto causa dor, parto é um sofrimento. Então há uma crença vinda porque houveram mulheres anteriormente que viveram grandes dramas, viveram grandes dificuldades. Então passaram por dificuldade de expulsar o feto em algum momento por algum motivo, tá? Por N motivos, N possibilidades. Tá? Nesse sentido, se eu venho com uma informação no transgeracional dessa incapacidade de expulsar o feto, eu posso ter uma alteração em miométrio. Então ela pode ter uma proliferação tecidual para que o miométrio se torne mais forte, para que da próxima vez eu possa ter um parto normal e mais eficiente. Por mais que nem sempre é isso que acontece, porque às vezes o miométrio, quando ele é fibroso, quando ele tem uma alteração, ele possa dificultar esse processo fisiológico. Mas a intenção biológica é essa é a intenção inicial. Ou mesmo uma mulher que se prepara para ter um parto normal, ela estuda, ela faz o processo, estuda, busca informações, tenta fazer o máximo de coisas para que ocorra o parto normal, mas ela não teve um auxílio de uma doula, ou ela não foi trabalhar os seus emocionais porque ela tinha conflitos, que ela tinha muita preocupação com a mãe, ela tinha essa proteção com a mãe, ela tem essa ligação com o irmão que ela quer proteger como se fosse o filho dela, então trazendo já uma fragilidade miométrica, e daí na hora do parto ela trava, não tem dilatação, não consegue ter a eliminação, ou viveu conflitos sexuais que fizeram com que não houvesse essa dilatação do colo uterino e ela não consegue expulsar o feto naquele momento. E aí ela pode ter que fazer uma cesárea e ficar na culpabilização por ela não ter se sentido capaz de promover um parto natural.
a um parto, né, como ela gostaria. E aí ela pode então desenvolver uma proliferação tecidual, dependendo da intensidade do conflito, que pode ser uma grande proliferação, uma pequena proliferação tecidual no miométrio. Então essa pode ser também uma relação com relação a essa parte do miométrio. Às vezes um parto que demora muito também, né? Então a mulher quer, né? Tudo tá encaixando, mas demora demais e aquele bebê vem a falecer. Então assim, eu também não fui capaz de fazer isso rápido, com força, nas primeiras contrações eu já devia ter feito mais força, devia ter sido mais capaz. Então eu não pude evitar aquele problema de um parto demorado e um bebê acaba falecendo. Isso pode estar nesse momento ou aquela herança, aquela história que a gente já traz marcadinho, que olha, cuidado, um parto natural poderia demorar demais e pode te causar um risco lá no final. Então, a Raquel pergunta, e quando a mulher não quer ter filho de jeito nenhum? Aí a gente tem que olhar, tem várias possibilidades que trazem informações de não querer ter filhos, né, por N situações que podem ter acontecido anteriores. Tá? Agora, se a mulher não quer ter filho e tem um mioma, né, então a gente pode pensar que existiu um padrão no transgeracional, principalmente se ela nunca teve filhos, né, existiu um padrão no transgeracional dessa possibilidade de morrer no parto, de não conseguir expulsar o feto na hora do parto e ter um risco de morrer. Então, ou seja, ele traz uma informação transgeracional para essa mulher que ter parto é perigo de morrer. Então, ela vai querer engravidar? Não vai querer engravidar porque vai ter que chegar no parto. É perigo de morrer. Então eu não quero chegar lá, eu tenho medo de parto. Não quero nem pensar em parto. Então tem quantas mulheres, porque como minha esposa é doula, ela acaba falando, tem quantas mulheres que chegam na hora do parto e entram em pânico que eu não quero mais. Eu quero desistir. Não pode voltar atrás, eu não posso não ter nem cesárea, nem parto normal. Tá? Porque tem vários contextos que podem ter ali por trás que geram esse bloqueio. Que pode ser tanto de que filhos podem bagunçar minha vida, que a pessoa pode se sentir presa porque lá no transgeracional uma mulher engravidou antes do casamento e teve que casar com alguém que ela não queria, ou que ela teve muitos filhos e chegou uma hora que ela não queria ter mais filhos, e essa mulher que ela já não queria ter mais filhos é a mãe da paciente, e aí essa representação que filhos é um problema, eu não queria ter filhos, ela traz no transgeracional essa informação, ou uma mulher que engravida e o esposo vai pro exército e morre na guerra, ou que morre na hora da gestação por um acidente. Então a representação tem várias as possibilidades que pode o paciente trazer, e aí a gente tem que olhar nessa representação do transgeracional ou da vida dessa mulher mesmo, o que ela pode ter trazido. Porque eu tive pacientes, por exemplo, que o pai morreu na gestação dela e ela não quer ter filhos. Por quê? Eu não quero perder meu parceiro. Ou às vezes eu não quero nem ter um relacionamento, porque ter um relacionamento eu posso engravidar, então eu posso passar por esse perigo. Então tem uma conjunção de fatores que pode trazer essa informação. Agora já se você vai apresentar o sintoma do miométrio, a gente vai olhar para esse tecido e vamos olhar qual é a incapacidade que gerou. No caso de não querer ter filhos, né? Então, conforme o sintoma, às vezes físico do paciente ou algum encontrado ali nos exames, a gente pode conseguir evoluir para a situação específica daquele tecido embriológico que está envolvido nos sintomas e na condição daquele paciente, às vezes, não ter esse medo, né, de não querer engravidar ou não querer ter o parto. A Clarice pergunta também, na terapia transgeracional pode haver mulheres que não puderam criar seus filhos, por exemplo, caso de adoção, que acabam desenvolvendo miomas, tanto ela quanto os seus familiares. Sim, porque quando eu quero segurar o meu filho, às vezes eu posso querer segurar dentro de mim. Então, se eu quero segurar dentro de mim, eu não quero que arranque meu filho de mim, me tirem de mim o meu filho, eu quero mantê-lo comigo. Então, se eu não fui capaz de manter o filho comigo, pode haver essa alteração também, sim. Eu tenho uma cliente que o pai morreu quando a mãe estava de 7 meses dela, agora as filhas têm problemas para engravidar. O que Salomão Celan coloca é que é chamado de galho seco. Então é quando o galho seco da árvore, ele aparece, tem os outros galhos floridos, tem os outros galhos cheios ali de folhas, mas tem um galho seco. Esse galho seco é que aqui não nasce mais nada.
Então é como se fosse um galho seco, então é uma vertente, um espaço da família onde aqui não pode nascer mais nada porque é perigoso nascer algo. Porque há uma representação, o que chama de bug informacional, né? Então uma informação, quando chegamos no 2000 lá tinha um bug do milênio, né? Vai passar um computador de 1999 para 2000, vai dar pane em tudo. Então é como se desse uma pane onde diz lá dentro do cérebro que é perigoso engravidar, então vai surgir uma necessidade ou por um bloqueio em útero ou ovário ou alguma alteração ou simplesmente algo que aquela pessoa já não quer, ou não tem intenção ou tem uma dificuldade com o relacionamento e ela vai trazer um bloqueio para ter um relacionamento ou para engravidar com uma proteção, né? É uma tentativa de proteção, é um medo inconsciente para evitar engravidar. A mesma coisa que depois, né, eu vou estudar primeiro, depois eu vou construir a casa, depois eu vou fazer o mestrado, depois eu vou fazer não sei o que, então eu vou adiando para fugir do perigo. Então é uma sensação de frear, e às vezes eu caso com 50 anos, né? Ou eu caso depois que eu já não tenho perigo mais, que daí eu posso estar tranquilo. Porque o cérebro não entende anticoncepcional, não entende camisinha, tá? Se o conflito ele veio da tua avó que não tinha anticoncepcional, que não tinha camisinha naquela época, a informação que foi gravada no inconsciente é que sexo é filho, sexo filho. Então, eu vou trazer no meu inconsciente a representação que sexo é igual a filho. Então, inconscientemente, por mais que eu traga conscientemente que eu estou me protegendo, que eu estou usando anticoncepcional e tudo mais, proteções, o meu cérebro não está entendendo isso. Então, ele vai gerar uma representação baseado no que trouxe do transgeracional. Tanto é que tem mulheres que eu atendo, às vezes, que tomam anticoncepcional e usam camisinha ao mesmo tempo, para trazer o máximo de possibilidades de proteção, ou afasta o parceiro para que evite aquele perigo iminente do que pode acontecer, que é o perigo de engravidar. Tá fazendo sentido? Não sei se está dando para entender essas representações, mas existem vários detalhes que podem trazer esses contextos. Quando nós falamos de amenorreia, aí a gente vai olhar com um tecido relacionado ao centro de controle hormonal feminino, e também com relação ao ovário. Então tem sim uma live sobre ovário que você pode olhar lá, que traz essa informação, né, que há um bloqueio hormonal e aí a mulher para de menstruar, ou um conflito no centro de controle hormonal feminino, mas isso eu só falo dentro do curso Origens, porque o mesmo foco onde está o centro de controle hormonal feminino é o foco da veia coronária. E às vezes, se é mal usado essa informação com algumas pessoas, pode ter alguns riscos de essa pessoa que é o paciente ou essa pessoa que é o familiar, que às vezes eu posso traduzir aquela informação de conflito, ele pode ter alguns sintomas desagradáveis pós entendimento do conflito dele. Então eu evito falar aqui, né, a live gratuita para todo mundo ouvir, porque às vezes alguém que não pode ouvir isso vai ouvir e às vezes pode ter um sintoma, e como eu me sinto responsável pelas pessoas que estão ouvindo a minha aqui, eu não falo para evitar algum transtorno que essas pessoas possam ter, ok? Então, recapitulando, Maísa, conflito de miométrio, ele está diretamente relacionado à incapacidade de levar a gestação até o final ou incapacidade de expulsar o feto na hora do parto. São os principais causas de alteração nessa região específica, que pode então causar cólicas menstruais, que podem causar então, um fluxo intenso menstrual para essa mulher e que pode então estar diretamente relacionado a esse processo. Principalmente que se essa mulher, a mãe dessa paciente, viveu um aborto, o aborto significa sangramento. Tá? Então o sangramento é uma lembrança de uma frustração. Se o sangramento é uma lembrança de uma frustração, se a minha paciente ela trouxe essa informação, cada vez que ela menstruar vai acontecer o que, Maísa? Entra ali naquele trilho do conflito e aumenta a massa do probleminha que ela já implantou em algum momento da vida ou que ela trouxe com ela. E aí vai ter o sintoma, né? Então se esse trilho acende o alerta, tô sangrando, mas por mais que a mulher saiba,
O sangramento é menstrual, né? Por mais que eu sei que o sangramento é menstrual, mas a percepção do inconsciente, ele linka com o primeiro momento que houve um sangramento conflitivo. E aí essa releitura daquele momento conflitivo faz com que haja uma contração na musculatura uterina. E aí pode haver cólicas insuportáveis para essa mulher, quanto mais intenso foi o conflito vivido anteriormente. Então, ou até mesmo, né, tem sangue, então tá na hora do parto, como se eu pudesse também trazer essa lembrança. Houve um sangramento, agora é hora de contrair rápido, forte, para expulsar o bebê. Quando o conflito vem de uma dificuldade desse parto, dessa expulsão. Então eu posso estar relembrando, entrou no trilho do conflito, opa, agora é hora de contrair, porque foi disfuncional lá atrás a contração no final do parto. Então vamos lá, vamos fazer essa força. E a pessoa ali, ou a paciente, vai estar tendo muitas cólicas menstruais e às vezes vai olhar, o conflito vem daí. Perfeito. Então, entender essas relações faz com que a gente perceba que nenhuma mulher precisa ter cólicas, nenhuma mulher precisa ter hemorragias no período menstrual, desde que se encontre qual é a origem desse sintoma. A partir do momento que se encontra a origem, porque tratar sintoma não vai resolver, eu vou tomar aquele medicamento para aliviar o sintoma momentaneamente, vou tomar anticoncepcional contínuo para interromper aquele processo, mas se ainda inconscientemente eu permaneço no conflito, se eu parar o anticoncepcional, o sintoma vai voltar, a não ser que eu pare de tomar o anticoncepcional só quando eu entro na menopausa, que daí não vai ter mais as cólicas, mas pode ter outros sintomas. Então, nesse sentido, quando a gente encontra a real causa, modifica essa percepção, o paciente tende a não ter mais cólicas menstruais, tende a não ter mais hemorragias, e aí volta a uma normalidade. Uma mulher com miomas pode engravidar sem nenhum problema? Existem miomas e miomas. Existem miomas mais próximos ao endométrio, que tem mais dificuldade na implantação desse feto ou na nutrição sanguínea para esse feto, e existem miomas mais fora, né, na região lateral, mais externa do útero, que não trazem tanto nem sangramento, nem grandes alterações. Então existe mioma e mioma. Então existem miomas que não trazem grandes problemas, existem miomas que podem sim trazer alguns problemas. Então é importante diferenciar, e se esse mioma já não é mais funcional, que já está solucionado esse conflito dessa mulher, é possível sim ter uma gestação até o final e isso não ter uma grande alteração. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, estamos aqui. Eu, Ivan Bonaldo, e a Maísa, para falarmos sobre algum assunto dentro da origem emocional dos sintomas e que vocês possam se aprofundar, entender melhor e auxiliar melhor seus pacientes a saírem desses sintomas, dessas alterações. E vamos fazer uma grande troca aí, né? Usando as informações das leis naturais, né? Das leis do amor de Bert Helling. Vamos fazer uma troca de dar e receber. Aqui a gente transmitiu para vocês todo esse conteúdo, todas essas informações. Agora vamos fazer o seguinte, faz um print da tela e compartilha no teu stories, fala às vezes o insight que você teve sobre essa aula, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e a gente fizer essa grande troca de conhecimentos, essa troca de informações e que mais e mais pessoas possam entender a si mesmo e mais pessoas possam auxiliar os seus pacientes a saírem dessas alterações. Então vamos lá, print na tela. Com um sorrisinho, né, que é melhor, né, pessoal? Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima live ou na próxima terça-feira do Estudo da Origem ou na próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã, do podcast Vá na Origem. Tchau! Tchau!